Eu convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Nós iremos ler os últimos versículos da carta, os versículos 15 ao versículo 18. Colossenses 4, do 15 ao 18, nós temos aqui a conclusão, portanto, desta epístola tão importante, e nós iremos, então, refletir acerca do tema do serviço ao Senhor, nosso Deus, um coração dedicado ao serviço do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Saudai os irmãos de Laodiceia, e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Meus irmãos, nós chegamos ao último domingo do ano, e que é um momento naturalmente propício à reflexão pessoal e, sobretudo, espiritual. O encerramento de um ano não é apenas uma mudança de calendário, é uma oportunidade concedida pelo próprio Deus para nós avaliarmos o nosso compromisso com o Senhor, o nosso percurso, o nosso coração, renovarmos o nosso compromisso com Deus. E perguntas inevitáveis impõem-se sobre nós, crentes em Jesus. Todos os anos fazemos este balanço e essa reflexão. Que tipo de coração nós temos cultivado? Vamos refletir a partir desse texto e vamos tentar responder internamente, pelo menos, à luz das verdades que vamos refletir na nossa própria vida. Que tipo de coração nós temos cultivado? Que marcas espirituais este ano deixou em nós? Que testemunho permanecerá quando os dias passam e quando os nomes são esquecidos? Quais são as marcas, quais são os testemunhos que ficam? Verificaremos com base neste texto. Primeiro, ao concluir a carta, lendo toda ela e chegando agora na conclusão, o apóstolo ele faz precisamente isto que estamos aqui a considerar agora. Preso ele estava, limitado fisicamente, privado da liberdade exterior, mas espiritualmente pleno. Ele estava preso, mas sua alma livre, porque quem está em Cristo não está preso, está liberto. Mas mesmo condicionado, preso externamente, ele pleno espiritualmente, ele encerra a carta com algo renovador. Ele vai citar uma lista de nomes, relações íntimas espirituais com esses homens e mulheres de Deus, exortações e também com graça, uma palavra de graça no final. Não encontramos aqui uma espécie de apêndice irrelevante na carta, muito pelo contrário, temos aqui a abertura do coração pastoral de Paulo. É interessante essas saudações no final das cartas, porque aqui vemos um pouco do coração de Paulo, a obra que Jesus fez nele e através dele, um servo inteiramente dedicado ao serviço do Senhor. E note aqui nos versos 15 ao 18, porque ele mostra-nos que a maturidade cristã, é importante entender isso, não se mede apenas pela doutrina correta, pela ortodoxia, pela doutrina verdadeira. Não se mede a maturidade de um crente apenas porque ele domina, ele compreende, ele conhece as doutrinas, mas pela fidelidade dele em viver essa doutrina e praticá-la no seio da igreja e na sociedade, na comunhão dos santos,
e também na perseverança no ministério, na dependência constante da graça de Deus. E é isto que vemos em Paulo e nestes homens que ele está, e mulheres que ele está a exortar aqui. Este texto convida-nos a terminar o ano, portanto, com um coração semelhante ao coração de Paulo, um coração grande, um coração generoso, um coração inteiramente dedicado a Deus, entregue ao Senhor. Observe o contexto da passagem, porque antes de interpretá-la, vale a pena nós fazermos aqui uma breve recapitulação, porque nós temos aqui um contexto amplo, primeiramente literário. Esses versículos encerram a carta, eu já expliquei isso, mas após uma exposição detalhada da supremacia de Cristo, da sua suficiência, que ele faz no capítulo 1 e 2, e de uma aplicação prática dessas verdades à vida cristã, ele faz isso nos capítulos 3 e até a maior parte do capítulo 4, ele termina agora com saudações, instruções finais e uma bênção final. Contudo, longe de serem aqui palavras meramente formais para o embelezamento final, retórico de uma carta, essas palavras finais, elas condensam os temas que são os temas centrais da carta, que é o tema da comunhão, da fidelidade, ministério e graça. E nós vamos caminhar com base nestes temas, lendo esses textos e esses versículos, na verdade, o 15, o 16, 17 e 18. Mas há aqui também um contexto, para além do literário, um contexto histórico e cultural, porque a igreja, conforme lemos aqui, reunia-se em casas. Então a igreja nessa altura dependia muito da hospitalidade de crentes fiéis, ela ainda depende. Mas aqui, efetivamente, ela dependia da fidelidade, da hospitalidade desses crentes fiéis, e ela vivia sob pressão externa e pressão interna. Havia ameaças externas, perseguição, e problemas internos, polêmicas, por causa de heresias que estavam a ser pregadas àqueles crentes. Falsos mestres ameaçavam a doutrina da suficiência de Cristo. Não negavam Cristo, mas diziam que ele não era suficiente para resolver, tinha que ter um algo mais. E Paulo, então, preso, porque ele escreve essa carta, ele estava preso, verificamos logo no final da carta a sua situação de prisão. Ele, mesmo preso, ele não podia, então, claro, estar fisicamente presente para proteger aquela igreja, então ele escreve essa carta. O seu cuidado pastoral, mesmo ele estando preso, continuou, estendendo-se para todas aquelas igrejas da região do Vale do Rio Lico, dentre elas Hierápolis, Laodiceia e a própria igreja de Colossos, que estavam ligadas pela fé, essas igrejas, a mesma fé, e também pela palavra apostólica. Portanto, eram igrejas cristãs verdadeiras. Qual é o contexto bíblico-teológico, então, aqui? Esta passagem reflete o modo como Deus edifica o seu povo. Então, se olharmos para a Bíblia Sagrada, para pensarmos assim, à luz da Escritura, como é que Deus, então, edifica a sua igreja, como Deus edifica o seu povo, descobrimos que é do jeito que aparece aqui no final da carta. Lendo essa carta, lendo a palavra, pela palavra apostólica, ou seja, por meio da palavra de Deus, lida publicamente, e do ministério exercido na santa comunhão dos santos, da responsabilidade partilhada na igreja e desta graça toda suficiente e sustentadora de Cristo Jesus. É assim que ele edifica a sua igreja. Portanto, o texto aponta para uma igreja viva, interdependente e alicerçada no Evangelho. Observe que nós aqui conseguimos já chegar numa ideia central por detrás desta passagem. O ponto principal aqui seria um coração, em termos de tema, totalmente ou verdadeiramente dedicado ao serviço do Senhor, e um coração que é assim, manifesta-se numa vida de comunhão responsável, manifesta-se na fidelidade no ministério e na dependência constante da graça de Deus. E nós vamos caminhar aqui nesses 3 pontos. Primeiramente, então, um coração dedicado expressa-se em comunhão responsável entre igrejas. É isso que vemos aqui nos versículos 15 e 16. Note que o texto diz: saudai os irmãos de Colossos, saudai
os irmãos de Laodiceia, e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez, lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então note que Paulo exorta os colossenses a saudarem os irmãos que estão em Laodiceia, e de um modo particular, Ninfa e a igreja que se reunia na sua casa, especificando aqui até o local da reunião, que era na casa dela. Essas palavras, então, de Paulo, elas mostram que a vida cristã, ela nunca foi pensada por Deus para ser vivida isoladamente. Hoje em dia já tem alguns crentes que defendem essa tese, os desigrejados, vivendo a sua vida, carreira solo na vida cristã. Mas isso não existe. As igrejas do Novo Testamento, elas reconheciam-se mutuamente como parte de um mesmo corpo de Cristo, um só rebanho, um só pastor. Essa expressão em comunidades locais não elimina a realidade do fato de que nós somos um povo, um único povo, um rebanho, tendo o mesmo Senhor, o mesmo pastor. Ao mesmo tempo, Paulo não estabelece também aqui qualquer tipo de relação de autoridade entre Colossos e Laodiceia. Ele não vai aqui estabelecer uma certa hierarquia entre as igrejas. Pelo contrário, ele trata cada igreja aqui como uma congregação completa, uma congregação local completa, responsável diretamente perante o Senhor. Então não há aqui uma hierarquia regional, nem estruturas intermediárias, nem qualquer forma de governo supralocal aqui. Do tipo assim, vocês de Colossos, que são os que mandam lá em Laodiceia, façam isso, aquilo, outro. Não tem essa lógica por detrás do que Paulo está a falar aqui. As igrejas permaneciam distintas, autônomas e plenamente responsáveis diante de Cristo. A comunhão que Paulo promove, então, é uma comunhão fraterna, é uma comunhão voluntária. Temos o mesmo Salvador, temos a mesma fé, estamos lutando pelas mesmas causas, e por isso temos essa unidade de fé, pela palavra apostólica, e portanto não é aqui uma comunhão institucional e nem administrativa, é uma comunhão de crentes e de igrejas de Deus. Então ele encoraja a saudação mútua, o cuidado espiritual também mútuo, porque ele sabe que a fé se fortalece na comunhão, especialmente em tempos de perseguição. Então qual era a preocupação de Paulo? Era que numa perseguição, o isolamento desses crentes poderia enfraquecê-los, e eles entrarem num estado de extinção. Portanto, o modo como Deus trabalha, nesse encorajamento mútuo, ele está propondo isso aqui, está orientando pela palavra de Deus. E também a confusão doutrinária. Porque quando há um diálogo mais amplo, também, se não há esse diálogo, corremos o risco de sermos também afetados por falsas doutrinas. Contudo, essa comunhão, ela não anula a responsabilidade local da igreja reunida e não substitui de modo algum. A ordem para a leitura pública, por exemplo, e a partilha das cartas confirma esse princípio. Ele pede para que as cartas sejam partilhadas. E note que a autoridade não reside numa igreja sobre outra, nem de líderes externos, mas na palavra de Deus. A autoridade não vem de um líder externo para aquela igreja, mas da própria palavra apostólica. Ela é a base, a única regra de fé. Ela que deve ser lida, ouvida, obedecida no seio da congregação reunida. O que temos que fazer aqui nos cultos dominicais não é seguir as orientações de um bispo, do bispo primaz, do cabeça visível da igreja, do subpontífice, ou de uma autoridade externa, mas do texto, da palavra apostólica, do registro fiel e inspirado que é a Bíblia Sagrada. Portanto, cada congregação recebe a Escritura e responde diante do Senhor. Nós somos responsáveis diante do Senhor, mediante a palavra que estamos a ouvir todos os domingos, todos os cultos. E quando estamos reunidos, meditando na palavra de Deus, temos uma responsabilidade mútua interna e uns com os outros.
Então, um coração dedicado ao serviço do Senhor valoriza profundamente a igreja local. Quem está dedicado ao Senhor e quer servir ao Senhor, ama a igreja local, rejeita qualquer forma de isolamento. Não faz sentido o isolamento, mas também rejeita qualquer tipo de dependência hierárquica. São dois perigos. Uns caem na hierarquia, numa ideia monárquica da igreja, e outros caem no isolamento, no individualismo terrível. Igrejas que são saudáveis, elas cooperam livremente na verdade do Evangelho, fortalecendo-se mutuamente, permanecendo sob o senhorio exclusivo de Cristo, que é a única cabeça da igreja, como vemos em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Observe agora o versículo 17. Irmãos, tudo que eu estou a dizer está no texto. Nós devemos dizer o que o texto diz, expor a palavra de Deus e perceber, pela lógica da própria estrutura interna das igrejas do Novo Testamento, e o que vemos no livro de Atos, percebendo como elas funcionavam. E é isso que eu estou tentando transmitir em poucas palavras. Mas daria aqui uma aula longa para explicar isso tudo que eu acabei de somente enunciando com poucas palavras. Mas observe o versículo 17, porque aqui temos um coração também que persevera. Um coração dedicado é um coração que persevera fielmente no ministério recebido do Senhor. Paulo dirige aqui uma exortação específica para Arquipo. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Ele está dando uma exortação. Versículo 17. Então, note que esta frase curta, ela carrega um peso espiritual muito grande, porque o ministério não é uma ambição pessoal, não é uma função meramente humana. Eu tenho tanta vontade de ser pastor. Eu acho tão bonito ser pastor. Eu gosto tanto de estar lá na frente falando para as pessoas. Eu acho que eu não tenho paciência nenhuma para elas, não gosto de gente, mas o título, eu tenho tanta vontade de ter esse título, porque as pessoas respeitam. Eu já consultei tudo na vida, na profissional, na vida educativa. Eu já tenho uma licenciatura, eu já tenho um bom emprego, tenho uma casa, tenho uma família linda. Só falta o título de pastor para que eu tenha todas as regalias e todas as glórias que esse mundo pode oferecer, externa e internamente. Meus irmãos, infelizmente algumas pessoas caminham nessa direção. É uma tentação. Eu venci na vida externa, tenho que ir na igreja local, tem que ser. O que é maior aí? Pastor. Então, aquela visão secular, ímpia, né? Sendo que o pastor é o servo de todos. E Deus escolheu esse título, pastor, porque pastor na Bíblia é uma função humilde, é baixa, é de servo, é de cuidador, é o que ninguém vê. Na Bíblia, leia direito a Bíblia. A Bíblia não fala assim dos pastores como sendo a elite da sociedade, mas como sendo as pessoas mais simples, mais humildes. Esse é o pastor. Então, não tem glória nenhuma em termos humanos, mas claro que é um santo privilégio, é uma bênção de Deus. Eu não trocaria o ministério pastoral por nenhuma outra função, porque tenho consciência e convicção da vocação que Deus me deu. Mas esta não é uma vocação que eu quero simplesmente. Tem que haver uma vocação divina, tem que haver um despertar de Deus, dotação divina, dons que Deus dá, reconhecimento da igreja, reconhecimento de Deus na nossa vida. Portanto, Paulo está dizendo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Se não recebeu um ministério pastoral, busque de Deus para saber qual é o ministério que Deus quer te usar na igreja. Pode ser que seja para ser um diácono. Tem irmãos que são excelentes diáconos, mas se nós tornássemos esses irmãos pastores, íamos destruir a congregação. E alguns pastores, se fossem diáconos, também poderiam prejudicar alguma coisa, não é? Portanto, note que Deus colocou cada um no corpo de Cristo com um propósito claro. Deus, ele é soberano na distribuição dos dons, e ele toca no coração da igreja, e todo mundo sabe quem é quem, porque o Espírito Santo trabalha dessa forma na congregação. Então, escute os seus irmãos. Se as pessoas não estão a ver que o irmão tem essa vocação, se elas não estão a ver isso, é porque talvez não tenha. Deus vai confirmar no coração das pessoas. Agora, note que aqui Paulo está dizendo que Arquipo recebeu e que ele devia cumprir. E esta frase curta carrega esse peso, porque não é uma ambição,
não é uma função meramente humana, é algo recebido de Deus. A sua origem é divina, a finalidade do ministério é a glória de Deus e a edificação do povo de Deus. Esse é o objetivo, e não a autopromoção. Então, Paulo, ele não sugere que Arquipo tenha falhado, tenha fracassado no ministério, mas ele encoraja-o a perseverar. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ser encorajados. Qual é a vocação de Deus para o irmão na igreja? Quais são os seus talentos e dons? Persevere e cumpra cabalmente a sua santa vocação. Todos nós temos dons, todos nós temos um serviço para prestar ao Senhor, e devemos fazer isso com fidelidade e perseverança. Portanto, Paulo aqui, o ministério, de certa forma, cristão, ele exige então constância, e Paulo está a orientá-lo nesse sentido. E exige vigilância também e fidelidade até o fim. Então eu não posso largar pelo meio. A tentação às vezes é de desistir, é de parar, não é isso? Os pastores também passam por isso. Os que ministram na casa de Deus passam por... Todos nós somos tentados a desistir. Talvez a pressão foi grande, o sofrimento foi grande, a luta foi intensa, mas olha, eu, por exemplo, não posso reclamar, eu não estou preso agora. Paulo estava na cadeia, estava preso, escrevendo uma carta, dizendo para o homem, olha, persevera, eu estou aqui preso, pedindo para você perseverar aí, Arquipo. E Paulo, preso no Senhor, escreve essa carta para todos os crentes, persevere no Senhor, cumpra cabalmente o seu trabalho, até o fim, não pare. E este princípio aplica-se a todos nós, todos os crentes, não só a pastores, os que ministram a palavra na igreja, mas todos os irmãos, embora nem todos sejam, claro, chamados para o ministério da palavra, todos recebemos dons, responsabilidades e oportunidades para o serviço na casa de Deus. Então, um coração dedicado, ele não abandona o serviço quando surgem dificuldades, e elas vão surgir. Se não tem dificuldades, é porque o irmão não está incomodando o inferno, não está fazendo um bom trabalho. Porque quando nós estamos a fazer um trabalho verdadeiro, incomoda. E porque o trabalho certo, o trabalho verdadeiro, o confronto verdadeiro gera dificuldades. Porque o que o inimigo quer? Destruir a igreja. Mas quando estamos num bom caminho, vamos ter oposição, vamos ter lutas. Eu sei que alguns inventam as lutas. Então, por favor, não invente. Mas, quando a luta chegar pela causa verdadeira, não desista. Não diga, não vale a pena, eu estou aqui dedicando-me ao Senhor e Ele não olha para mim, eu estou cansado dessa oposição. Não faça isso, persevere. Esse é o ponto aqui de Paulo. Permaneça firme, Arquipo, irmão e irmã, faça isso, lembrando que o Senhor é quem chama, é quem sustenta e é quem vai recompensar o irmão. Lendo aquele último versículo do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, sede firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Ele vai recompensar. Terceiro ponto, está no versículo 18. Um coração dedicado vive sustentado pela graça de Deus, mesmo no sofrimento. A graça de Deus, ela sustenta, ela é toda suficiente. Portanto, Paulo escreve a saudação final de próprio punho, como ele diz aqui. A saudação é de próprio punho. Talvez algum amanuense escreveu e ele assinou. O facto é que ele leu, confirmando o que está aqui. Mas ele assina a carta de próprio punho, autenticando então a carta, reforçando o vínculo pastoral com os colossenses. E de seguida, ele faz um pedido simples. Ele diz, lembrai-vos das minhas algemas, ou das minhas cadeias, dependendo da tradução. Então, as correntes de Paulo não são motivo de autopiedade ou autocomiseração. Ele não está com dó de si mesmo, não. Mas é um selo da sua autoridade e fidelidade ao Senhor. Ele não está assim, eu estou aqui sofrendo com as algemas, coitado de mim, ora por mim, irmão, e tal. Ele não está a fazer isso aqui. Ele está efetivamente a mostrar que por esta lealdade e perseverança à verdade do Evangelho, ele foi parar na prisão. Mas ele não desistiu, ele não abandonou o seu trabalho, ele continuou até o fim. Ele foi, inclusive, martirizado pela mensagem que pregava. Será, meus irmãos, que
Se Jesus, o nosso Salvador, pregasse o tipo de evangelho que nós pregamos hoje, será que ele tinha morrido numa cruz? Será que se Paulo pregasse o tipo de evangelho que as igrejas evangélicas pregam hoje, será que ele tinha sido preso e decapitado? Será que se Pedro pregasse o mesmo tipo de evangelho, ele tinha sido crucificado de cabeça para baixo? Ou João, o apóstolo, lançado num caldeirão de óleo fervendo para ser cozido e morto dessa forma cruel, ou exilado na ilha de Patmos? Porque isso temos como prova clara e não precisamos da tradição? Eu acho que não. Às vezes omitimos alguns pontos para evitar conflitos, mas devemos ser fiéis à mensagem que carregamos, somos os portadores da Boa Nova, mas também denunciamos coisas, e às vezes isso custa muito caro. E ele pagou com a própria vida, pela mensagem que pregava e pela fé que defendeu e permaneceu até o fim. A carta então termina com uma palavra decisiva, não é? A graça seja convosco. A graça é o início, a graça é o meio e é o fim da vida cristã. Do início ao fim é pela graça. A graça que salva, sustenta e fortalece o povo de Deus, ela que levará o povo de Deus até o fim. Eu sou mantido pela graça de Deus. Do início ao fim, somos salvos pela graça de Deus. Talvez há alguém aqui hoje que está a pensar assim, eu não vou conseguir. Mas lembre-se da palavra de Deus, de Cristo para Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando eu estou fraco, aí então eu sou forte. Para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Porque se não fosse, irmãos, pela graça, se fosse pelo nosso desempenho, teríamos com que nos vangloriar. Olha o que eu fiz, olha o que eu consegui fazer, olha a minha obra, olha a minha capacidade, olha isto, olha aquilo outro. Podemos fazer isso no campo profissional, no trabalho, mas mesmo assim com algum cuidado, porque foi Deus que te deu força para adquirir riqueza, inteligência, sabedoria, Ele que colocou as oportunidades na vida. Então, toda vez que nós batemos no peito, isso, no final, o Deus de toda a providência, que tem o mérito final de todas as coisas, vai requerer esse mérito. Devemos atribuir toda a glória a Deus, sermos gratos a Ele, pela capacidade que temos e recebemos. Tudo é pela graça. Um coração dedicado ao Senhor, ao serviço do Senhor, reconhece que sem a graça, nada pode então, perseverar ou preservar. Nós não confiamos na nossa força, na nossa constância, mas na fidelidade daquele que nos chamou. Não vale a pena sermos como Pedro. Eu, Senhor Jesus, não te negaria jamais. Eu sou capaz de morrer por ti. Mas o Senhor Jesus, de imediato, diz, não, me negarás. E ele mesmo negou. Jurou, negou e praguejou que não conhecia Jesus. Portanto, o mesmo que disse que faria, acontecia, no final, negou Jesus. Portanto, nenhum de nós está à altura de enfrentarmos o desafio sem ser pela graça de Deus. Portanto, ao encerrarmos este ano, lendo Colossenses capítulo 4, versículos 15 ao 18, somos confrontados com uma escolha clara da parte de Deus. Nós podemos cultivar um coração pequeno, um coração fechado, um coração voltado ou preocupado apenas com a nossa autopreservação espiritual, ou nós podemos, pela graça de Deus, cultivar um coração dedicado ao serviço do Senhor, renovarmos o nosso compromisso e entrarmos no ano de 2026 com coragem para evangelizarmos, para servirmos a Deus e vermos essa obra avançar para a glória do nome do Senhor. Um coração aberto à comunhão, um coração fiel ao serviço do Senhor, sustentado pela graça do Senhor. Esse texto chama-nos a terminar o ano com arrependimento sincero, com gratidão humilde e com um compromisso renovado com a Igreja de Cristo e com o serviço na casa de Deus, na obra do Senhor e com a palavra do Senhor. Porque nenhum de nós pode dizer assim, eu cumpri, olha, este ano não teve nada que eu deixei de fazer. Este ano, 2025, eu cumpri em detalhes. Não teve uma coisa que Deus não pediu que eu não fiz. Ou que eu não devia fazer, que não deixei de fazer. Eu não fiz o que não devia e fiz tudo o que devia. Quem pode bater no peito? Nós temos razão para dar graças ao Senhor, mas também para confessar nossas falhas
e a falta de dedicação, de compromisso com o Senhor. Que no próximo ano eu seja mais assíduo aos cultos, que eu participe efetivamente das reuniões de oração, que eu seja instrumento de Deus na evangelização daqueles que estão à minha volta, que eu seja uma bênção para o meu irmão, para a minha irmã, um instrumento de edificação para a igreja, que o Senhor nos use. E aqueles que não estão em Cristo, ou que abandonaram a igreja, esse texto aponta para a fonte de toda a verdadeira dedicação, o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo podia, meus irmãos, viver com um coração tão pleno, porque ele conhecia aquele que é a plenitude de Deus, Cristo. Porque ele conhecia Cristo. Só quem conhece Cristo pode viver assim. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou para a nossa justificação. E Ele oferece graça, graça mais do que abundante, para todos os que se arrependem, para todos os que creem. Ele oferece graça para o maior dos pecadores. Nenhum coração nasce, portanto, dedicado ao Senhor, ao serviço do Senhor. Só o coração transformado pela graça de Deus, como o coração de Paulo e destes cristãos de Colossos, podem viver assim. O seu coração já foi transformado? Nasceu de novo, o irmão e a irmã que está aqui tem a certeza da sua salvação. Quem está aqui, que ainda não tem essa certeza, precisa ter. Porque é impossível viver a vida cristã sem Cristo, só nele. Portanto, é um tempo oportuno, o dia de hoje, este final de ano, para abandonar a autossuficiência e receber pela fé a nova vida que só o Senhor Jesus ele pode oferecer para nós, ele pode dar efetivamente, porque ele é a própria vida. Ele não apenas tem a vida e dá, ele é a vida eterna. Que terminemos este ano com o coração entregue ao Senhor e também entregue ao nosso próximo, sustentado sempre pela graça do nosso Deus. Vamos orar antes de nós cantarmos um louvor ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós damos-te graças, Senhor, pela tua fidelidade ao longo deste ano. Muito obrigado, Senhor. Examina o nosso coração. Corrija, Senhor, o que precisa de ser corrigido, mudado. E renova em nós um espírito fiel, humilde, dedicado. Concede-nos um coração dedicado ao teu serviço, Senhor. Um coração perseverante na sua obra, no ministério, e totalmente dependente da tua graça. E não na própria capacidade, na própria inteligência, na sabedoria dos homens, no poder da influência, mas, de fato, em ti, no seu poder, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E que tudo seja para a tua glória, Senhor, para a glória do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. É assim que oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.